Olá, professor. Olá, boa noite. Não pode dizer boa noite, professor. Pois é, esqueci-me dessa parte. Ouça. Então é só olá. Olá. Está bem, está bem. Então podes começar outra vez. Olá, professor. Bem-vindo ao Fala Fala. Olá, obrigado pelo convite, Rita. Obrigada eu, professor, pela disponibilidade, por estar aqui. Para mim é um gosto ter o professor aqui no podcast como convidado. E antes de mais, quero lá está agradecer, porque o professor foi meu professor, passando a redundância. E por isso é muito bom também ter aqui o professor a apoiar o projeto e a ser meu convidado, porque acho que é um tema muito interessante que hoje vamos falar, que é da gamificação e das novas abordagens do ensino aqui na era digital. E, portanto, além de outros temas, obviamente, relacionados com o ensino, relacionados também com o percurso do professor. E, portanto, eu já sei que o professor, e também pela biografia que puderam ouvir, o professor faz muitas atividades, é uma pessoa multifacetada, mas eu antes queria começar mesmo aqui pela sua principal atividade, que é o ensino. E, portanto, eu queria perguntar ao professor se nos podia contar um bocadinho sobre como é que começou aqui a sua carreira enquanto professor de Ciências Naturais. Posso, olha, para começar é uma carreira que vai tendo sempre um percurso ascendente, graças a Deus. Que acho que é muito importante nós percebermos que as coisas vão evoluindo e que nem sempre foi isto que eu quis fazer, o que também é importante nós percebermos. Eu, em pequenino, sempre tive o sonho de ser cirurgião pediátrico. Depois, entretanto, a forma como a pessoa foi abordando, a maturidade com que estamos na escola, fez com que eu mudasse, tivesse que mudar os meus objetivos. E uma das áreas que eu sempre gostei, porque sempre estive ligado desde pequeno, sempre dei aulas, sempre ajudei a dar aulas de karaté, sempre ajudei a dar aulas num grupo folclórico. E por isso sempre gostei muito do ensino, sempre gostei muito de estar próximo das crianças e por isso fui para a área de educação. Entrei numa licenciatura em Geologia. Dentro da licenciatura em Geologia, ao contrário de uma grande parte dos alunos que entram depois no mestrado em ensino, eu já sabia que queria mestrado em ensino, ou seja, não queria seguir diretamente a licenciatura em Geologia. Fiz com o ensino complementar, ou seja, aquilo que hoje em dia se chama o minor de Biologia, e depois entrei então no mestrado de ensino. Quando entrei no mestrado de ensino, aí foi correndo o caminho normal, dentro das áreas das didáticas, dentro daquilo que seria o mais adequado à psicologia, a parte da psicologia da aprendizagem, tudo aquilo que seria importante para o meu trabalho como docente, e tive a felicidade de, mal terminei o meu ensino na faculdade, de ingressar imediatamente no Colégio de Irmesinde, onde tive durante 10 anos a dar aulas de ciências naturais, e onde tive o orgulho de ter alunos como tu, e como tantos outros que passaram nas minhas mãos ao longo destes 10 anos e que felizmente eu sei que fizeram o seu percurso e que estão a fazer o seu percurso e do qual eu me orgulho muito. Este percurso também tem variâncias, porque eu, além das ciências naturais, sempre tive uma ligação muito grande à parte tecnológica, à vertente mais tecnológica e às áreas das TIC. E por isso, ao fim de 6 anos no Colégio de Irmesinde, apenas com as ciências naturais, eu acabei por ficar a coordenar um projeto de inovação pedagógica, um projeto ligado ao ensino com a utilização dos Surfaces. E, uh, e pronto, e comecei uma ligação também nas áreas das TIC, e por isso é que atualmente não estou a lecionar ciências e estou a lecionar TIC, e outras opções ligadas às tecnologias. Por isso o meu percurso começou assim um bocadinho, foi assim um bocado neste caminho que seguiu de começar com as ciências naturais, de estar, eu comecei com 16 horas na altura, depois entretanto fui evoluindo até ter sempre horário completo, e tive a felicidade de ter ao longo dos outros 9 anos um horário completo, e de agora fazer uma mudança também no meu percurso e de ir para na mesma na parte docente, mas ligar-me às áreas das TIC. E posso lhe perguntar qual é a área que gosta mais, professor? Sei que consegue Acho, escolher. acho que é quase como perguntar qual é o filho que nós gostamos mais, não é? Para quem é pai, é sempre uma pergunta ingrata,
não é? Cada filho tem as suas características e eu não posso dizer que gosto mais ou menos. A minha formação de base é de ciências naturais e por isso não tenho dúvidas nenhumas que é um carinho muito especial pelas ciências naturais, pela biologia e geologia. Eu não me desprendi na totalidade das ciências naturais e da biologia e geologia, continuo a colaborar com as editoras para a realizar recursos para a escola virtual e recursos de newsletters que são enviados aos professores, uma parte de educação para a saúde, ou seja, mantenho na mesma essa ligação, mas sempre tive um carinho muito especial pelas TIC e sempre tive um objetivo de conseguir complementar o meu ensino e o meu grupo disciplinar, que é o 520 da Biologia e Geologia, com o grupo 550, que é o grupo de Informática. E por isso não posso dizer que acho que um complemento, por exemplo, que eu sempre tentei fazer nas ciências naturais, de usar as TIC, acho que era uma mais-valia que eu tentava fazer. Mas gosto muito da área das TIC, sinto que há competências que os alunos precisam de trabalhar que a escola não estava a dar e que eu acho e que com a minha presença também pode ajudar a levar os alunos a conseguir aprender essas coisas e mudar um bocadinho aquilo que também é o currículo das TIC. Claro, e eu lembro perfeitamente do professor trazer muitos materiais tecnológicos inovadores e programas, e portanto eu também queria perguntar o que é que levou o professor a integrar essas novas tecnologias nas suas aulas e que exemplos é que pode dar aqui também, se calhar para outros professores e ouvintes. Sim, eu acho que nós temos que pensar um bocadinho na escola como 10 anos de escola. Eu tenho 11 anos de ensino, o que não é muito, quando falamos em muitos colegas que têm 30, 40 anos de escola, mas em 10 anos mudou muita coisa. E uma das coisas que muda, e se calhar podemos chamar a isto o efeito TikTok, digo eu, tem muito a ver com a retenção da atenção dos próprios alunos, não é? Cada vez é mais difícil captar a atenção de uma turma. As turmas são cada vez mais heterogéneas e por isso, quanto melhor forem as dinâmicas de sala de aula, melhor. E aqui, quando eu digo melhor as dinâmicas de sala de aula, eu não digo que é melhor usar a tecnologia. Digo que é melhor. A inovação tem que ser feita pedagogicamente. Ok? Não é uma inovação que seja feita apenas com a tecnologia, mas uma inovação pedagógica. Não adianta eu ter realidade aumentada e eu ter robótica, eu ter muita coisa em sala de aula, mas o professor ser exatamente da mesma forma que era há 10 ou há 20 anos atrás. Ou seja, tem que haver esta mudança. Por isso é que eu sempre senti esta necessidade de eu crescer como professor e acompanhar aquilo que tinha à minha frente. Os alunos que eu tinha há 10 anos atrás não são nem de perto nem de longe semelhantes ao que eu tenho atualmente e por isso sempre senti esta necessidade de ir acompanhando este processo. E uma das formas que eu senti que captava mais a atenção dos alunos era efetivamente usando ferramentas tecnológicas e mudando aquilo que se chama o ensino tradicional, que será um ensino de debitar matéria, para um ensino mais prático, um ensino onde os alunos possam estar mais envolvidos e, ao estarem mais envolvidos na aprendizagem, estão mais motivados e estão mais interessados naquilo que estão a dar. Claro que isto não há uma receita, não é? Onde tudo possa correr bem, onde eu digo assim, a receita é esta e vai correr bem para todos os professores, com todos os alunos. Não vai acontecer, porque todos nós somos diferentes, todos os alunos são diferentes e por isso a estratégia tem que ser de cada um, sendo que para mim, na base, tem que ter sempre uma coisa que se chama empatia. Mais do que tecnologia, mais do que inovação pedagógica, na minha opinião, vale o que vale, mas não há aprendizagem sem empatia. A ligação que se cria com o aluno. E acho que isto é o mais importante. Depois, a partir daqui, o passo seguinte será olhar para o contexto da turma e para toda aquela heterogeneidade que nós temos numa turma e perceber qual é que pode ser a ferramenta que é mais adequada. E a ferramenta pode ser, efetivamente, usar uma robótica, usar uma ferramenta digital de última geração, como pode ser usar uma cartolina e meia dúzia de canetas, porque aquela turma vai estar super motivada, porque tem alunos que desenham muito bem, tem alunos que fazem grandes criações, por isso acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Acima de tudo, eu destacava empatia e destacava inovação pedagógica, não inovação tecnológica, destacava inovação pedagógica. E considera que essa abordagem mais didática e próxima dos jovens é algo importante nesta era mais das redes sociais, dos TikToks e
Acha que é necessário existir também um equilíbrio entre o mais tradicional e esta inovação mais no tecnológico? Acho que é fundamental. Eu acho que a ligação que se cria a isto, eu falo como professor, mas já foi dito inicialmente, e todo o percurso que eu tenho, sou voluntário, tenho um grupo folclórico, ou seja, muitas das áreas, eu acho que nada se faz sem ligação. Tudo aquilo que nós temos, onde há relação humana, nós tem que haver essa relação humana, senão vai-se perder alguma coisa. E por isso eu acho que é importantíssimo. Acho que, claro que pode haver, tem que haver na mesma uma diferenciação daquilo que é o professor e daquilo que é o aluno. Okay? Não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Os patamares não são os mesmos e os alunos têm que perceber isso e os professores têm que perceber isso, mas tem que haver esta proximidade, tem que haver confiança, tem que haver ali uma ligação emocional, uma ligação empática que efetivamente aproxima o aluno do professor, até por uma razão muito simples. Um aluno, quando tem dúvidas, é muito mais fácil esclarecer a dúvida quando tem empatia e tem confiança com o professor do que quando não há ligação. Quando o aluno não fala simplesmente e depois, se calhar, vai dizer em casa, vai dizer ao explicador, vai dizer para outros sítios, porque não tem coragem de falar com o professor, ou porque tem receio, ou porque acha que vai ser julgado, ou pelo que quer que seja. E acho que isto é aquilo que nós temos que limitar, sendo que, tal como eu disse inicialmente, não é fácil estar à frente de uma turma heterogénea, onde nós podemos ter quase 30 alunos e termos diferentes feitios, diferentes formas de educação de casa, ou seja, temos muita coisa que temos de ter ali algum cuidado de como é que podemos gerir essa situação. Por isso, acho que aqui o destaque principal da pergunta que fizeste é que acho que é mesmo muito importante haver essa ligação. Porque no fundo também somos todos humanos e somos pessoas. Exato. Sim. E por isso é que quando falamos em tecnologia, em evolução da tecnologia, às vezes dizemos que os robôs vêm substituir, podem vir substituir muita coisa, mas a nós nunca nos vêm substituir. Porque nada se faz sem ligação. E acha que é possível ter essa conexão através também de uma abordagem mais cívica e através do exemplo pessoal? Eu lembro que o professor, para além da parte teórica, que é muito importante, obviamente, também nos contava muitas vezes histórias mais pessoais e de carreira e de inspiração. Portanto, eu que também queria, agora que já que estamos a falar também na parte da empatia e da conexão humana, considera que isso é importante e que também faz parte daqui da construção do ser humano e da educação como um todo. Acho que sim. Acho que é uma opinião muito pessoal, é uma opinião que parte muito de mim. O considerar que essa ligação, que essa partilha de informação, e tu disseste agora aí na parte final, o que tu disseste é o fundamental, não é? A experiência de vida, aquilo que nós estamos a criar na escola, não são alunos, são seres humanos, ok? Que vão ser alunos durante 12, 16 anos, 17 anos, mas que vão ser seres humanos durante 80, 82, 84, 85, 90, não interessa. Mais importante do que criar um aluno é, sem dúvida, criar um ser humano. E por isso, quando nós damos os nossos exemplos positivos e negativos, quando nós somos uma figura de referência para os nossos alunos, e na maior parte dos casos o professor, e aqui destaco o professor primário, por exemplo, o professor primário tem muitas vezes uma opinião muito mais válida do que os pais. Os miúdos valorizam muito mais a opinião do professor quando chegam a casa e o pai ou a mãe dizem que é ao contrário, dizem, não, o meu professor disse que era assim. Por isso, quando nós temos uma ligação tão grande, a nossa história vai criar, hum, vai construir aquela personalidade e vai ajudar a construir a personalidade. E este triângulo que se forma entre os pais, o aluno e o professor, acho que é fundamental na construção da personalidade e na construção de bons seres humanos. Mais do que ter excelência. E isto dava uma discussão para mangas, não é? O que é excelência? O que é que se atribuem prémios de excelência? Mais do que isso, é trabalhar nos valores. E valores que sejam uma mais-valia no futuro dos nossos alunos atuais como cidadãos do mundo. E por isso, eu, a partir do momento em que digo aos meus alunos ou que partilho uma história que aconteceu comigo, eu estou a partilhar aquela história porque quero ou que eles repitam essa história ou que eles não repitam essa história.
que isto também é importante nós percebermos, e o aluno também perceber, que o professor é um ser humano. E o professor também erra, por exemplo. Também teve o direito ao longo da sua vida, também errou, também cometeu erros, também fez asneiras, e precisa de passar essa informação para que os alunos, por exemplo, não repitam essas mesmas asneiras. Acho que esta construção conjunta da personalidade dos nossos jovens é fundamental na nossa sociedade. Acho que se perde um bocadinho, às vezes, essa, essa construção conjunta. Às vezes há uma separação muito grande daquilo que é escola e casa, que não pode acontecer porque tem que ser este trabalho de equipa. Se não houver este trabalho de equipa e se estivermos a remar para lados contrários, o jovem que está a ser construído, o ser humano que está a ser construído, vai, vai ficar desequilibrado. E ele precisa de um equilíbrio, precisa de ter estabilidade para poder crescer de forma sustentável e poder tomar as suas ações de forma pensada. Ou seja, eles quando vão tomar ação, eles vão tomar, os jovens, quando, apesar de ouvirem todas as histórias, vão ter que cometer os erros deles na mesma. Só que esses erros que eles estão a cometer são completamente ponderados. Eles sabem os prós e os contras daquela situação. E acho que isto é uma mais-valia. Muitas vezes o deixarmos perdidos os jovens, ora, vamos ver o que é que acontece, pode não ser positivo e pode às vezes são vidas que se estragam, e infelizmente temos muitas vidas que se estragam, porque não houve aquele momento, uma vozinha no ouvido a dizer não deves fazer isto, ou pensa, olha, eu fiz isto desta forma e correu mal, será que deves fazer o mesmo? Por isso acho que construção de personalidade, construção de ser humano é muito mais importante do que a construção do aluno. Exato, também trazer esses valores também humanistas que depois também levam, se calhar, à excelência, à ponderação, às boas escolhas. E é verdade também que muitas vezes os alunos passam mais tempo na escola do que em casa. Hum, Sim, sem dúvida. bastante, Apesar de haver uma. Não pode haver uma desresponsabilização de casa para claro. a escola, ou seja, a base da educação tem que vir de casa. O obrigado, por favor, o com licença, são chaves e palavras-chave para uma boa educação que têm que vir de casa. Mas depois tem que haver um trabalho conjunto, onde as coisas, onde os jovens vão sendo com o feedback contínuo, este feedback que se fala, hoje em dia fala-se tanto em feedback contínuo aos alunos, para eles crescerem, é importante como alunos, é importante como seres humanos. Olha, esta atitude não está correta, te faltaste ao respeito àquela funcionária, faltaste ao respeito porque tiraste um papel para o chão, faltaste ao respeito porque partiste aquela mesa. Isto tem que haver um trabalho conjunto, professor e aluno, precisamente para fazer essa construção, que se não houver, e souber, é aquilo que eu disse ao bocado, se desligarmos a escola daquilo do seu papel principal, que é ensinar os alunos o conteúdo programático, ensinar aquilo que é, mas ao mesmo tempo trabalhar valores e em casa trabalharmos a educação, nós vamos construir de certeza uma sociedade muito mais proativa, vamos construir uma sociedade muito mais crítica, vamos construir uma sociedade muito mais amiga do próximo, não é? Muito mais voluntária, muito mais proativa, e eu acho que isto é que é fundamental, na minha opinião, mais uma vez. Claro, mas também não é fácil ser exemplo, professor. E ser Não, professor, não é fácil ser professor, e cada vez mais é difícil ser professor, e nós vemos isso nos dados de professores e de alunos que estão a estudar para professor, e vemos o que todos os governos tentam fazer para poder chamar mais pessoas para o ensino, mas já percebemos que não é fácil, não é? Já percebemos que tem que haver mais alguma coisa, e essa mais alguma coisa muitas vezes chama-se respeito pela profissão docente. Um, mas ao mesmo e também não é fácil sermos o exemplo, porque eu disse ao bocado, nós somos seres humanos, nós vamos errar. E nós, a partir do momento em que nós vamos errar, nós temos de ter essa consciência que ao dizer aos meus alunos, eu tenho que perceber que também posso errar. Ao mesmo tempo, os meus alunos têm que perceber que não estão no mesmo patamar que eu. Não é? Ou seja, eles têm um caminho para percorrer e eu há coisas que posso fazer que digo aos meus alunos que eles não podem fazer, mas que eu posso. E isto tem que haver esta diferenciação também, não é? Porque tem que ser. Nós não somos todos iguais, não é? Nem devemos ser todos iguais. E temos momentos diferentes da nossa vida, por isso há que respeitar esses momentos e conseguirmos hum,
mais uma vez, em conjunto, fazermos este crescimento. Acho que é o fundamental. E acha que esse crescimento e essa construção do ser humano e da personalidade também pode advir de atividades cívicas, de voluntariado? O professor também está muito envolvido com o grupo de folclore, com o voluntariado. Acha que também faz parte dessa construção de uma sociedade melhor e também de um indivíduo melhor? Sim, acho que sim, não tenho grandes dúvidas que o exemplo positivo, e neste caso estamos a falar do exemplo, por exemplo, a ação do voluntariado, a preocupação com o próximo, acho que pode ser uma mais-valia para nós passarmos aos nossos alunos. Nós tivemos um período muito complicado das nossas vidas, que foi a pandemia, hum, onde o isolamento trouxe ainda mais distanciamento, ou seja, aquele distanciamento que nós tínhamos que ter físico por causa da pandemia, levou a um distanciamento social e levou a que muitos jovens se tornassem, se calhar de uma forma mais agressiva, mas se tornassem egoístas, que se tornassem cada vez mais olhar para o seu próprio umbigo. E nós precisamos, e a educação tem um papel fundamental nisto, nós precisamos de criar mais jovens empáticos, mais jovens com a preocupação de ajudar o próximo. Os meus exemplos, felizmente, aquilo que eu tenho visto, tenho muita esperança naquilo que será o futuro. Tenho muita esperança nos jovens que me têm aparecido à frente, porque quando são desafiados a algo, abraçam-no do fundo do coração. E quando eu trabalho com várias instituições de voluntariado, trabalho com a Fundação Ronald McDonald, trabalho com a Liga Portuguesa contra o Cancro, trabalho com a HELP, com o Banco Alimentar, e os jovens desafiados para estas ações participam, envolvem-se, gostam de ajudar, emocionam-se, percebem que existem diferenças na sociedade e por isso dá muita esperança naquilo que será o futuro do nosso país e do nosso mundo, não é? Porque significa que eles sentem alguma coisa e que esta falta que eu vejo noutros jovens, este tal egoísmo de nos fecharmos na nossa bolha e esquecermos tudo o resto à volta, pode ser corrigido e ainda vamos a tempo para o corrigir. Agora, sem dúvida, tem que haver exemplos positivos em casa, na escola, que eles possam seguir e que possam chegar uma mudança nas suas vidas, de podermos estar neste mundo conjunto e de colaboração e de cooperação entre todos e não de competição. Acho que nos focamos muitas vezes mais na competição e falamos ao bocado da excelência, não é? Os alunos muitas vezes preocupam-se mais em competir uns contra os outros porque querem atingir essa excelência, aquilo que a sociedade diz que é excelência, quando nós vivemos muitas vezes naquilo a que se chama uma meritocracia, não é? Andamos à procura do mérito, quando em vez dessa competição nos devíamos, se calhar, preocupar mais com a cooperação e com a colaboração entre pares. E neste caso entre os alunos, seria muito mais importante os trabalhos de tutorias que são feitos entre um melhor aluno e um aluno que não é tão bom, é muito mais enriquecedor para, focando um bocadinho aquilo que dissemos no início, para trabalhar competências que formem bons seres humanos. Yeah. Isso também passa pelo seu papel de educador, não, professor? Também, se Sim, calhar, essas atividades mais cívicas também influenciaram o seu trabalho e sim, não, toda mudaram. a nossa vida, eu acho que toda a nossa vida, a forma de nós crescermos, a forma como nós formos educados, o sermos mais humildes, menos humildes, tudo isto vem muitas vezes da nossa educação, do que nós crescemos e das nossas experiências de vida. Eu, se calhar, seria outra pessoa se não tivesse que ter ido trabalhar aos 19 anos. E se não tivesse que ter ido trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Se calhar seria outra pessoa, porque não tinha tido tantas experiências, porque não tinha passado por tantas empresas, não tinha conhecido tanta gente. Hum, Às vezes faz falta essas experiências, essas novas experiências, que possam dar aos jovens, neste caso aos jovens adultos, outras competências, não é? Outras competências sociais, outra vez a mesma coisa, desligarmos aquele egoísmo de eu sempre tive tudo e sempre tive acesso a tudo e tenho o último modelo do último telemóvel, tenho o último modelo das últimas sapatilhas, mas depois muitas vezes faltam outras coisas, não é? Falta o amor, falta o carinho, falta a compreensão, faltam muitas coisas que, que não pode faltar num ser humano, não é? Professor, acha que faz falta
essa conjugação de atividades também, se calhar, em jovens adultos, de trabalho, de outros projetos, porque pelo menos às vezes dos círculos mais próximos, vê-se que as pessoas estão muito dedicadas só, por exemplo, aos estudos, à escola, à faculdade. Acha que faz falta também esse trabalho extra, digamos assim. Acho, acho que sim. Acho que devíamos ter, como existem noutros países lá fora, devíamos ter uma possibilidade de os jovens, por exemplo, num 13º ano, num ano onde não precisariam de entrar logo na faculdade, até porque estamos a falar que os jovens chegam à faculdade com 17, o que significa, muitos deles com 17, o que terminam o seu curso, a sua licenciatura com 20 anos. Têm uma vida pela frente, por isso há muito tempo a fazer muitas coisas, e se calhar se tivessem aquele ano a experimentar diferentes tipos de voluntariado, se tivessem a experimentar diferentes tipos de empresas, a contactar com diferentes pessoas, se calhar iriam ser profissionais completamente diferentes daquilo que são. É um se calhar, não sabemos, pode mudar ou não, mas penso que seria uma mais-valia. Já existem alguns cursos da faculdade que colocam cadeiras ligadas à área do voluntariado, por exemplo, os cursos na área da saúde já têm muito essas cadeiras na área do voluntariado, mas que não devia ser necessário. Por exemplo, estamos a falar um curso na área da saúde, inerente àquele curso, na minha opinião, deveria estar uma pessoa a ser empática, uma pessoa a gostar de ajudar o outro. Por isso está num curso como medicina, como enfermagem, e por isso se calhar não deveria ser necessário ter aquela cadeira de voluntariado. Mas ok, é um passo de podermos chegar mais longe, de podermos chegar para os jovens adultos contactarem com outras realidades. Muitos jovens adultos estão durante 12 anos, ou mais muitas vezes, mas estão durante 12 anos no mesmo estabelecimento de ensino. Fazem 3 ou 5 anos de faculdade na sua região de estudo, onde estão no mesmo local, próximo dos pais, sem qualquer tipo de mudança, mantêm-se sempre o mesmo nível. Depois chegam ao mundo empresarial e muitas vezes é um choque. Né? É um choque porque nunca contactaram, nunca tiveram dificuldades na vida, nunca surgiram essas dificuldades. E por isso, se calhar, o vivenciar as diferentes experiências, hoje em dia já começa a ser mais valorizado. Hoje em dia, nos planos, no final do 12º ano, já começa a sair não é nos diplomas, mas nos certificados, já começa a ter as competências, não só as notas, mas sim as atividades em que participaram. Isto é uma mais-valia, é currículo. As empresas já procuram coisas diferentes, já não procuram os melhores alunos, já não procuram aqueles alunos que têm médias de 20, mas já procuram aquele aluno que se envolveu na Associação de Estudantes, que se envolveu na ação de voluntariado, que se envolveu no que quer que seja, ou seja, que tem outro tipo de ativação, que sabe trabalhar em equipa, que sabe comunicar em público, já começam a querer outras coisas para, para ver se terminamos um bocadinho com aquilo que é apenas a meritocracia, não é? O procurar ser sempre o melhor, temos que ser sempre os melhores, depois vamos competir uns contra os outros. Dou um exemplo muito concreto, no nosso caso dos professores, nós somos obrigados a competir uns contra os outros, não é? Porque nós concorremos a um concurso público, onde o que vai dar tem a ver com o nível onde nós estamos, tem a ver com a nota com que nós terminamos, tem a ver com o tempo de serviço que nós temos, e isto vai nos fazer competir uns contra os outros, e por isso vai sempre separar a profissão, vai sempre separar aquilo que é a nossa profissão docente. Nós supostamente poderíamos ser amigos uns dos outros e trabalhar e crescer uns com os outros, andamos aqui a competir uns contra os outros porque eu quero ficar, mas depois aquele é do público, aquele é do privado, mas no privado trabalham mais e fazem não sei o quê, mas no público depois não fazem isto, ou no privado não fazem aquilo. Andamos sempre em guerra e é isto que não pode acontecer. Ok? Se calhar, quando nós mudarmos um bocadinho aqui o chip da sociedade, isto não é um problema é um problema de raiz, é um problema de base, se calhar as coisas vão ser diferentes. Quando nós temos quando se fala e quando ouvimos a falar, como ouvimos agora na escola, de um perfil do aluno à saída do ensino secundário, e começamos a ver, se fala de competências, e já começamos a falar de outras competências que não só o memorizar coisas, significa que nós estamos no bom caminho. Agora, é importante que isso seja aplicado na prática, não é? E que seja levado para a frente. E isso é um caminho que tem que ser feito e que está a ser feito, mas que não é para amanhã logo, não é? Se calhar para depois da manhã, esperemos nós, mas é um caminho que tem que ser feito em conjunto pelos professores, pelos alunos, pelos pais, para trabalharmos essas competências nos alunos, nos alunos desde pequeninos,
nos jovens adultos e nos universitários, que já são adultos e que precisam também trabalhar competências muitas vezes para depois conseguirem abraçar aquilo que será o mundo do trabalho. E o professor estava a falar de meritocracia, de notas, de concursos. Acha que a entrada na faculdade devia ser feita de outro modo? Talvez, se calhar, parecida a outros países, mais focado também no currículo, em entrevistas, admissão de outra forma, digamos assim. Acho que é a base ou poderá ser a base da mudança. A partir do momento em que mudar o acesso ao ensino superior, ou seja, nós deixarmos de ter o acesso ao ensino superior por médias, vai libertar a escola para trabalhar outras competências. E por isso, sim, acho que deveria mudar o acesso ao ensino superior. Acho que a responsabilidade da seriação devia passar para as faculdades, sair do campo das instituições agregadas ao ensino superior, ao Ministério do Ensino Superior, e passar para o campo das universidades. Acho que só desta forma é que nós vamos conseguir, primeiro, vamos conseguir permitir que jovens que não foram tão bons ao longo do seu ensino secundário, estou a falar, por exemplo, de um caso do curso como medicina, que apresenta uma média elevadíssima e que faz com que, à partida, muitos dos jovens que até podem ter muitas competências para ser médicos, menos uma, que é não estudaram a 100% aquilo que precisavam. Até podemos dizer, mas se esses jovens não estudaram até o 12º, nunca vão fazer um curso de medicina. Não sabemos. Até lhes dar a oportunidade de. E por isso, sim, acho que deve mudar o acesso ao ensino superior. Acho que ele deve ser abraçado pelas próprias universidades, tal como uma empresa, quando quer fazer um recrutamento, faz o seu perfil de recrutamento, faz as suas entrevistas, define, define o perfil do empregador, do empregado que quer ter. A faculdade também tem que fazer a mesma coisa. Ou seja, se eu sou responsável pela faculdade, eu quero ter os meus clientes. Então eu vou definir quais são os meus critérios para entrar na faculdade. E se calhar iria mudar um bocadinho aquilo que é o paradigma do ensino, iria mudar um bocadinho esta tal liberdade, o desprender aqui dos exames nacionais, que será sempre uma dor de cabeça para quem está à frente de uma disciplina de exame nacional, porque tem a responsabilidade que sabe que aquela nota vai influenciar por centésimas, muitas vezes, ou por milésimas, a felicidade ou a infelicidade de um jovem. Isto não pode acontecer desta forma, não é? Todos nós vamos falhar em algum momento, podemos falhar no acesso ao que quer que seja porque não conseguimos passar nos testes, mas acho que por esta forma de seriação não é a mais correta e por isso, se calhar, ao passarmos para o outro lado, iria mudar um bocadinho o paradigma. Se me perguntares se isso é para agora, se eu acho que isso será para breve, ponho muitas dúvidas, não é? Penso que não haverá interesse de fazer a mudança da forma que ela deveria acontecer. Eu queria agora também retomar aqui um bocadinho a questão da tecnologia e da pandemia. Eu queria perguntar ao professor, enquanto docente, qual foi a maior mudança que sentiu no ensino da pandemia e da inovação da tecnologia aplicada ao ensino, nesse período e posterior, obviamente. Acho que forçou, digamos assim, a evolução tecnológica na escola. Obrigou a que as escolas se preparassem de outra forma para aquilo que era a tecnologia, tiveram que reforçar as suas redes, muitas das escolas, teve que haver uma aquisição de computadores por parte das escolas. Esta mudança foi muito importante. Mudou naquele momento, naqueles 2 anos principalmente mais complicados, mudou muita gente, muita forma de pensar de alguns professores sobre a importância da tecnologia. Infelizmente, também acho que após o regresso em força para a escola, se perdeu muitas das coisas que se trabalhou durante a pandemia. Ou seja, e que se evoluiu durante a pandemia, depois voltaram a regredir e voltámos a ter várias situações. Um exemplo muito concreto são as reuniões, não é? As reuniões, que são muitas vezes de horas, muitas delas podem ser feitas online e na pandemia foram feitas online, num pós-pandemia foram feitas online e em muitos locais elas voltaram ao presencial. Eu não tenho dúvida da importância do presencial e falámos ao bocado da ligação. O presencial aumenta a ligação relativamente ao ensino à distância, relativamente ao digital, mas há momentos em que podemos agilizar, se calhar, certos pontos usando esta tecnologia. Por isso, houve
uma grande evolução tecnológica a nível escolar devido à pandemia, teve que se evoluir obrigatoriamente. Infelizmente, também acho que algumas coisas, logo quando recuperamos, voltaram a regredir e estão a ir crescendo aos bocadinhos. Temos muitos bons exemplos de grandes evoluções e temos muitos exemplos de estagnação, não é? No mesmo ponto onde estavam antes da pandemia. E acho que isso é o que não pode acontecer, ou não devia acontecer. Sendo que eu volto a dizer a mesma coisa, aqui estamos a falar em inovação tecnológica, mas não é isso o fundamental. Não é? É a inovação pedagógica. E na altura da pandemia houve muito trabalho à volta de inovação pedagógica. Falou-se muito em mudar a forma como se abordava a sala de aula. Pegou-se muito na sala de aula invertida, porque os alunos estavam em casa e ouviam as coisas primeiro e depois eram trabalhadas numa aula síncrona. Um, e esta mudança pedagógica é que tem que ter continuidade. Se depois a mudança pedagógica se vai envolver a tecnologia, pode ser uma mais-valia naquele momento certo, mas não é o fundamental. Não é? Eu acho que isto é importante nós não nos esquecermos. A senhora acha que é preciso mais independência dos alunos em contexto de sala de aula de ensino e que isso pode ser feito através, por exemplo, dos tablets, dos computadores? Ou acha que ainda há muito estigma que o digital só atrapalha, que distrai os alunos, que se calhar não é utilizado da forma mais correta e que se calhar até pode dar mais trabalho numa dinâmica de sala de aula? Acho que é preciso mais independência, mas isso trata-se um bocadinho daquilo que também são os jovens atualmente, ok? E tem a ver um bocadinho com a maturidade, cada vez chega mais tarde. E por isso, se a maturidade cada vez chega mais tarde, vai fazer a que a independência a dependência seja cada vez maior de muitas coisas. Acho que a tecnologia é um passo muito importante para estar dentro da sala de aula. Okay? E aqui temos que falar em muitos conceitos, podemos falar da sustentabilidade, não é? Quando estamos a falar em cadernos diários, quando estamos a falar em manuais físicos, estamos a falar em milhões de folhas de papel que eram completamente dispensáveis. E isto é importante que se perceba e que se ponha na balança para perceber qual é o ponto onde nós podemos caminhar. O projeto que nós desenvolvemos, onde eu estava anteriormente, no Colégio de Irmesinde, nós, em reunião do grupo, decidimos chamar ao projeto Hybrid Learning Environment. Porquê? Porque, na nossa opinião, e eu concordo muito com esta opinião, é que o ensino híbrido será o fundamental, ou seja, nós não podemos desligar completamente daquilo que é o papel, daquilo que é o ensino tradicional, nem podemos pôr de parte a tecnologia que todos os dias está a entrar nas nossas casas com cada vez mais força. Por isso, este ensino híbrido que nós temos e que muitas escolas têm, eu trabalho atualmente no Colégio Julinis com o mesmo sistema híbrido, ou seja, de trabalhar em conjunto com tecnologia e com a parte tradicional. Isto é fundamental, nós termos esta evolução, porque vai trabalhar essa independência, o aluno ter acesso. Não é? Antigamente escrevíamos no quadro, apagávamos do quadro, o aluno ou passou ou não passou. Nós, ao termos o acesso, poder escrever, por exemplo, num OneNote, e o OneNote, o aluno chega a casa e não passou, mas os pais conseguem aceder ao OneNote através do Teams e conseguem ver que o filho não passou, isto vai ajudar-nos a trabalhar com aquele aluno, que vai-lhes dar uma competência que eles obrigatoriamente vão ter. Isto, mais uma vez, ligamos o triângulo, não é? Tem que haver o apoio de casa para garantir que tudo está interligado. Um, vai trabalhando essa independência que tu falavas ao bocado. Eu acho que isto é fundamental acontecer para ver se trabalhamos mais a maturidade. É aquilo que eu digo, não é fácil. Agora, também, esta imaturidade que os jovens nos trazem e cada vez até mais tarde, também faz com que as tecnologias sejam mal utilizadas. E isto também é importante nós percebermos. Nós não podemos ter um recreio onde olhamos em volta desse recreio e vemos 80% dos jovens agarrados a um telemóvel e ninguém joga a bola, ninguém salta a corda, ninguém joga a macaca, ninguém joga o que quer que seja. E isto é que é preocupante. E isto é que é uma má utilização da tecnologia. Mas isto não depende só da escola. Aliás, isto não depende da escola. Quando se fala tanto em proibir os telemóveis nas escolas, não é o proibir, a educação e a gestão tem que começar em casa. Porque os bloqueios são muito fáceis de colocar num telemóvel entre as 8 e as 5 da tarde, por exemplo. E ele não consegue mexer ou só consegue aceder a certas aplicações. É este equilíbrio que nós vamos ter que perceber
onde é que temos que chegar e aonde é que podemos chegar para haver uma boa utilização. Ok? E acho que isto é que é fundamental. A tecnologia em sala de aula é importante, sustentavelmente, é sustentável, ajuda na sustentabilidade e nós estamos num passo muito importante de mudança, ou mudamos agora, ou podemos não ir a tempo para mudar, por isso temos que falar de sustentabilidade, temos que pensar, quando se publicam milhares ou milhões de manuais escolares com 200 páginas cada um, que no ano a seguir ou 3 anos depois vão desaparecer novamente, ou 5 anos depois, nós temos que pensar se isto é sustentável. Não é? E percebemos que não é, e por isso, se calhar, o manual digital vai ter exatamente as mesmas características, vai permitir ao aluno ter uma imagem que se mexe ou que não é uma imagem e é um vídeo, e permite que o aluno trabalhe, vai permitir que o aluno escreva na mesma em cima do manual, como o fazia no manual físico, só que para isso tem que ter as ferramentas adequadas. Tem que haver este equilíbrio. Que tecnologia é que usa mais agora, atualmente? Em contexto educativo, sala de aula? Assim, a tecnologia, como estou muito ligado à Microsoft, e como tenho um reconhecimento por parte da Microsoft, como professor inovador, expert e como professor fellow da Microsoft, uso muitas ferramentas da Microsoft, que acho que são ferramentas colaborativas e inclusivas, que é muito importante, ou seja, dar acesso a todos, que são ferramentas fantásticas. E eu acho que o Microsoft Teams evoluiu bastante e é uma ferramenta de trabalho para os alunos. O OneNote, são ferramentas que trabalham muito bem a sala de aula e depois aquilo que vai para fora da sala de aula, aquilo que chega à casa. E depois existe uma panóplia de ferramentas tecnológicas que, com o devido cuidado e com o devido respeito, também é muito importante nós pensarmos na cibersegurança, pensarmos naquilo, não espalharmos dados por várias aplicações, mas existe uma panóplia que vai envolver o aluno, pode fazer quizzes com feedback imediato, que pode fazer apresentações com uma dinâmica completamente diferente daquilo que nós tínhamos há 10 ou 15 anos atrás, de forma a cada vez mais envolver os alunos. Acho que é o fundamental. Destaco aqui as ferramentas Microsoft, porque me parece que criam esta parte colaborativa e cooperativa e, acima de tudo, a parte inclusiva. Mas há uma panóplia de ferramentas tecnológicas que podem ser usadas pelos professores, sendo que o professor não se pode esquecer uma coisa: nós, professores, temos que estudar continuamente. Nós temos que estar sempre a estudar e estar sempre a acompanhar aquilo que vai surgindo, porque senão vamos ser ultrapassados e vamos ser ultrapassados pelos nossos alunos, naquilo que eles sabem sobre as tecnologias, e temos que ir acompanhando. E eu lembro também que o professor utilizava, por exemplo, o Minecraft para nos explicar certas coisas. Como é que surgiu esse conceito? O que é que o professor também pode aqui falar sobre esse tópico? Sim, aqui nós falámos no início, falou-se do tema da gamificação. O Minecraft não entra no tema da gamificação, entra naquilo que se chama aprendizagem baseada em jogo, o game-based learning, uma aprendizagem baseada na jogabilidade, que é o Minecraft era um jogo jogado por milhões de alunos, digamos assim, milhões de pessoas, muitos deles já não eram alunos, eram mais velhos. A Microsoft fez a aquisição do Minecraft, criou aquilo que se chamou Minecraft Education e cria ferramentas que são facilitadoras da aprendizagem em sala de aula. E isto é que foi mais-valia. E eu, ao perceber que essas ferramentas, os alunos já jogavam, sabiam do Minecraft muito mais do que o que eu sabia, iam se envolver, iam gostar, então era levar aquilo para a sala de aula, e foi isso que eu fiz. E efetivamente a receptividade que existe disto é muito grande, porque os alunos gostam, porque se divertem e, sem perceberem muitas vezes, estão a aprender. E quando se cria um mundo, por exemplo, sobre vulcões, e se leva esse mundo de vulcões, ou sobre um sistema cardiovascular, ou algo que seja de acordo com a matéria deles, eles podem explorar, eles estão com essa tal aprendizagem baseada no jogo, aprender a matéria que nós queremos, que é aquilo que nós queremos. Okay? E podem repetir e podem fazer as vezes que quiserem. Dá lugar ao erro, permite que o aluno erre quando tem que construir, que volta atrás, volta a construir novamente. E por isso é que eu acho que o Minecraft tornou-se uma ferramenta que, para mim, ainda hoje eu utilizo. Aliás, eu tenho, neste momento, tenho uma disciplina, uma oferta de mais currículo, onde trabalhamos o Minecraft Education, uma parte do semestre é Minecraft Education, está no programa,
e onde eles são desafiados a ser criativos, onde eles são desafiados a construir, a trabalhar muitas competências, como o trabalho colaborativo, a comunicação, a capacidade de observação daquilo que existe no redor deles. No caso dos meus alunos, estão a construir o colégio em si, a construir cada um dos edifícios do colégio. Estamos a falar de um colégio com quilómetros de dimensão, e eles estão a construir cada uma dessas áreas. Isto sem eles perceberem, estão a trabalhar tantas competências que trabalham na educação visual, que trabalham na geografia, porque têm as coordenadas, que trabalham nas ciências naturais, porque têm os animais, que trabalham em tantos locais. E por isso foi essa a forma, é esta a forma que eu arranjei e que muitos outros professores arranjaram, porque além de mim existem outros com muito mais experiência a trabalhar nestas áreas do que eu, que é fantástico para envolver os alunos, e é isso que eu quero, porque alunos desmotivados não vale a pena, não é? Porque os alunos já desmotivam por natureza se não gostarem de algo. Por isso, se nós os pudermos atrair para nós, criando uma ligação, criando uma parte, desenvolvendo uma estratégia pedagógica adequada e com uma tecnologia que esteja envolvente, que seja imersiva, que permita que eles estejam envolvidos, acho que se cria um trabalho de sucesso, não é? E aquilo que nós queremos que no final tenhamos sucesso, não deles terem 5 ou terem 20, mas sim deles terem aprendizagens. Não é? Porque nós sabemos que muitas vezes um aluno tem um 5 ou tem um 20, mas depois tem naquele teste, mas passado uma semana já se esqueceu de tudo o que lá estava. E não é isso que nós queremos em termos de competências, não é? Pelo menos eu não é isso que quero, e acho que a escola não é isso que quer que os alunos aprendam efetivamente. Como é que o professor vê aqui o uso da inteligência artificial e do ChatGPT neste contexto da educação? Que é cada vez mais usado pelos alunos, não é? Acho que é uma ferramenta, como tantas outras. E tal como falámos do telemóvel e falámos do respeito da educação que tem que haver pela utilização do telemóvel e o ensino, a inteligência artificial é exatamente igual. Nós não podemos negá-la. A inteligência artificial faz parte das nossas vidas há muitos anos. Já Alan Turing, quando cria a máquina do Enigma, que desbloqueia toda a codificação de mensagens na Segunda Guerra Mundial, já era uma máquina inteligente. Não é? A única coisa, já era inteligência artificial, ou seja, fala-se poucos anos depois, estamos a falar nos anos de 1950, 1960, já se falava em inteligência artificial. Isto não é uma novidade. O que surge agora, mais recentemente, é aquilo que nós chamamos de inteligência artificial generativa, capaz de gerar informação e muitas vezes capaz de gerar informação negativa, informação que não é realidade. É esse o nosso papel, como professores. Não temos que proibir, mais uma vez, a proibição não resulta, na maior parte dos casos, em nada. A única coisa que nós temos que fazer é educar para, ou seja, ensinar para eles trabalharem com inteligência artificial, fazê-los perceber o que é que são os direitos de autor, fazê-los perceber o que é a capacidade de criação, fazê-los perceber que nós somos muito mais inteligentes que a inteligência artificial, que às vezes eles acham que a inteligência artificial é muito melhor que eles. E não é. E nós, como professores, nós como docentes, temos esse papel de lhes dar essa confiança de que eles têm que ter um pensamento crítico. Se a inteligência artificial pode dizer a maior barbaridade do mundo, que muitos dos alunos vão aceitar aquilo como uma verdade absoluta. E isto não pode acontecer. E esse papel é nosso. Dizer aos alunos, não é o proibir, nem na minha aula ninguém pode usar inteligência artificial. Não, pode usar inteligência artificial. O que é que te saiu aí? O que é que apareceu? Olha, primeiro, já repararam que a mensagem foi diferente para quase todos vocês? Tem a ver com a forma como perguntaram à inteligência artificial. Não é? O que vocês escrevem, o prompt que vocês escreveram é diferente para cada um e por isso dá-vos uma resposta diferente, apesar de ser o mesmo tema. E depois, olha, a ti diz-te uma coisa, a ti diz-te o contrário. E quem é que tem razão? Este pensamento crítico, este trabalho que tem que ser feito com eles, é que lhes vai desenvolver competências críticas. Não é? Porque senão depois nós temos uma sociedade, como vemos infelizmente noutros sítios e vemos lá fora, que permite acontecer em certas situações que ainda agora nesta parte mais recente conseguimos perceber que acontecem, porque temos uma percentagem, uma grande percentagem de pessoas sem pensamento crítico. E não, que acho que é aquilo mais fraco que pode acontecer numa personalidade, é eu não ter pensamento crítico. É eu deixar-me sempre levar pelo outro, ok? Para isso temos as ovelhas é que andam sempre no rebanho e vão sempre todas juntas, mas mesmo assim nas ovelhas há uma ovelha negra, não é? Que vai para o lado contrário. Pronto, é um bocadinho aquilo que nós temos que fazer, nós temos que ir contra o rebanho,
tendo pensamento crítico, aceitando aquilo que é a verdade, e depois, ok, mas porquê? Não é? E nós somos todos assim, nós nascemos assim. Por alguma razão passámos alguns ali numa fase do nosso desenvolvimento na idade dos porquês. Questionamos tudo, só que depois somos tão massacrados a dizer que não devemos perguntar as coisas, não é? E que somos chatos porque estamos a perguntar, que deixamos de fazer, não é? E deixamos de ter essa... As crianças, numa certa idade, até uma certa idade, até ali até aos 6, 7, 9, 8, 9 anos, no final do primeiro ciclo principalmente, até ao final do primeiro ciclo, são super críticas, muitas vezes até sem filtros. Mas depois, à medida que vão sendo castradas e que nos vamos dizendo isso está errado, não podes dizer isso, não podes dizer essas coisas, é não, é não, é não, é que vamos perdendo este sentido crítico. Porque se nós dissermos a uma criança olhar para um quadro, para olhar para o que quer que seja e emitir uma opinião, ele vai emiti-la de forma completamente transparente e de forma completamente verdadeira. Nós só temos que passar isto e dar continuidade para aquilo que somos nós, como adultos, como, aquilo que são as crianças, aquilo que são os jovens, aquilo que são os jovens adultos e aquilo que são os adultos. É ter uma massa crítica que possa ser com o devido respeito, com os devidos filtros, que não existem quando somos mais novos, mas que depois com a maturidade vão aparecendo, mas para dizer aquilo que é criticar, ok, mas porquê que é assim? Se estás-me a dizer que isto é azul, mas porquê que é azul? Não é? Não sabemos e não temos esta curiosidade de saber. Eu acho que isso é que é fundamental e acho que é isso que os nossos alunos têm que ter, serem curiosos, fazerem perguntas, não deixarem de questionar o que quer que seja, até porque nós, pessoas, não temos a verdade absoluta. E isto é importante nós percebermos e eles também perceberem. Quase para terminar, professor, gostava de lhe perguntar que conselhos daria a outros educadores que desejam incorporar novas tecnologias nas suas salas de aula. Acho que o principal conselho é não tenham medo, é não ter receio de arriscar, é formarem-se, continuarem a formarem-se, terem, hoje em dia existe uma panóplia de cursos que podem ser feitos online de forma gratuita, depois existem outros cursos que podem ser feitos a pagar, com pequenas cargas horárias, feitos em pós-laboral, feitos online também. Por isso há muita forma dos professores continuarem a ter a sua formação. Isto acho que é um conselho simples, ou seja, continuarmos de forma continuada a aprender. E depois é não ter receio. Quando falámos ao bocado do Minecraft, se calhar 80% dos alunos, dos professores que forem aplicar o Minecraft na educação, os alunos vão saber mais do que ele. Nós não temos que ter medo disto. Temos que saber a base para poder controlar, para poder assumir, para poder passar a parte científica, transmitir a parte científica, mas depois eu vou aprender com os meus alunos. Eu sempre tive uma frase desde miúdo, e eu acho que também sabes qual é, eu também nos dizia a vocês alunos, que deve ser a base de qualquer pessoa, que é ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Nós aprendemos todos uns com os outros, e ensinamos coisas uns aos outros. E não é por a criança ter 10 anos e estar no quinto ano que não me vai ensinar o que quer que seja. De certeza que ela me vai ensinar muita coisa, mas eu tenho que ter a mente aberta para isso. Por isso, o maior conselho que nós podemos dar, que eu posso dar, aos professores, aos docentes, aos meus colegas, é não ter receio de aprender com os alunos, não ter receio de aprender com os colegas e partilhar, partilhar o que sabemos. Se eu sei, eu não me importo nada e gosto, e por isso é que tenho esta conversa contigo, e por isso é que gosto de fazer workshops e gosto de falar, porque acho que é importante nós partilharmos o que sabemos com os outros, façam também. E vão fazer, provavelmente, eu conheço muitos colegas e tive colegas, eu comecei, eu vi num webinar uma vez e gostei muito e comecei, e que agora fazem aquilo 10 vezes melhor do que eu. E eu fico muito feliz com isso. Que acho que é fundamental nós passarmos essa mensagem. Por isso, 3 conselhos simples: continuar a formarem-se, não terem receio e partilharem tudo aquilo que sabem uns com os outros. Muito bem, professor. Antes de passarmos às recomendações culturais, queria lhe perguntar a minha pergunta da praxe, que é: quem é o Tiago? Quem é o Tiago? É uma boa pergunta. Olha, acima de tudo, acho que sou um bom ser humano, que tenta ser um bom ser humano, tenta sempre estar próximo dos outros, ajudar os outros, às vezes até esquecendo os que nos estão mais próximos, o que também não é simpático, e até esquecendo-nos de nós mesmos, mas que tenta sempre ajudar o próximo, que adora estar
com as crianças e com tudo aquilo que é envolvimento de ensino com as crianças. E por isso o saber que estou a trabalhar personalidades, saber que estou a criar sementes para depois nascerem florestas fantásticas, como tu és um exemplo e como muitos dos teus colegas são um exemplo, acho que é aquilo que me caracteriza mais. Depois tem outros defeitos, também como Tiago, que sou doente pelo Porto, sou um entusiasta apesar de gostar muito da tecnologia, sou um defensor da tradição, defendendo essa tradição com um grupo folclórico. Há muita coisa que existe do Tiago, mas acima de tudo acho que o que eu gosto mais de valorizar em mim é ser uma pessoa que tenta ser um bom ser humano e estar sempre próximo do outro. Ótimo, professor. Agora vamos pensar ao segmento das recomendações culturais. E eu queria perguntar ao professor quais são as sugestões que nos dá neste episódio. Então, dou aqui dois exemplos, não tem nada a ver um com o outro, mas vou-te mostrar dois livros que acho que são importantes para aquilo que nós estamos a falar e que seguiram em sequência a nossa conversa, e nem por acaso um deles eu peguei nele ontem, com uma conversa que tive no Colégio de Linis com o Tarantini, um ex-jogador de futebol, que, que me trouxe um livro e que fez uma palestra motivacional simplesmente fantástica. E por isso eu tinha que trazer este livro, porque foi muito aquilo que nós tivemos aqui a falar. O livro, deixa-me só, para tu conseguires ver, deixa-me só ver aqui. Pronto, aqui. Acho que consegues ver o título, O Caçador de Sonhos. E o Tarantini fala de uma coisa que é muito importante, que é nós podermos sempre correr atrás do nosso sonho. E eu acho que isto, depois da conversa que nós tivemos, acho que se encaixou na perfeição e parece que foi de propósito. É importante nós pensarmos, e ele fala um bocadinho, estamos a falar de um homem que foi jogador de futebol profissional, mas foi o primeiro jogador de futebol no mundo que consegue fazer um doutoramento enquanto está com uma carreira futebolística. Isto pode não ser nada, mas eu acho que é muita coisa e que passa uma mensagem para os mais jovens que é fantástica. E por isso eu, quando estava a pensar nisto e disse, eu tenho que trazer isto, não era a minha ideia inicial, mas disse, eu tenho que trazer este livro, que acho que isto é uma mensagem muito forte. Depois o segundo, aqui sim, já ligado àquilo que nós estivemos a falar agora, e que diz precisamente de gamificação aplicada às organizações e ao ensino. Um livro do Ricardo Queiroz e do Mário Pinto, sendo que aqui, por várias razões, este livro é importante. Primeiro, porque é pai de uma ex-aluna minha e por isso também me diz muito, ou seja, porque me diz que o trabalho é feito de forma contínua e há esta ligação. E depois, porque efetivamente eu acho que a gamificação pode ser um dos caminhos para nós conseguirmos envolver os nossos alunos. E por isso estas estratégias, aquilo que estamos a falar ao bocado, os professores continuarem a ser formados, isto pode ser uma dessas formas, ou seja, a leitura, através da leitura, de pegar nestes livros, nestas histórias que são escritas por alguém que sabe muito e que já sabe muito destas áreas, e vamos bebendo a informação. E depois vamos usando à nossa maneira. Por isso, dois livros, um que nos fala mais da parte empática, mais da parte do futuro, de conseguirmos atingir os nossos sonhos, e outro de gamificação aplicada às organizações e ao ensino, que tem um bocadinho a ver daquilo que nós estamos a conversar. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Acho que foi uma conversa muito interessante. O professor também, lá está, desde que eu fui sua aluna e fui durante alguns anos, teve sempre também esse aspecto de nos motivar, não só para os estudos, mas também para as outras áreas da nossa vida, de nos formar enquanto seres humanos. E, portanto, foi muito também especial para mim ter aqui o professor como convidado no podcast. Por isso, o meu maior obrigada, professor. E Obrigado, eu. E obrigado e parabéns pelo trabalho que desenvolves, não só neste podcast, mas com tudo o que tu fazes, porque acho que é fundamental, é aquilo que eu disse há bocado, nós temos jovens, jovens adultos, como é o teu caso, continuem a lutar por aquilo que acreditam, e continuarem a lutar por um futuro melhor para todos nós. E tu não estás a lutar apenas por ti mesma, não é? Não estás a olhar para o teu umbigo, estás a lutar por tudo aquilo em que tu acreditas e que vai tornar o mundo melhor, por exemplo, aos meus filhos. E isto acho que é fundamental e por isso dar-te os parabéns por isso e pelo trabalho que tens desenvolvido e daí eu estar sempre ao teu lado naquilo que tu precises, porque acho que é muito importante
nós termos jovens adultos que se preocupem com o outro e que façam um trabalho em prol da sociedade, em prol do mundo, em prol do nosso planeta e não tenham medo de arriscar e não tenham medo de ir mais além. É preciso isso. E por isso, parabéns por este trabalho que tu fazes, parabéns por este podcast e por todos os projetos em que estás envolvida, que são efetivamente de grande valor e de grande importância a nível de trabalho que tu fazes com o futuro. Então não era para me pôr a chorar. Não é brincar. Muito obrigada, professor. Obrigada também aos nossos ouvintes e vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.